Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Ana Isabelle, como vocês já sabem, sou autora de ficção cristã e hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito bacana. Muita gente se pergunta como que ocorre o beijo e até mesmo o ato sexual dentro da ficção cristã, né? Como que a gente pode construir tudo isso sem ultrapassar os limites cristãos. Muita gente realmente acaba achando que os livros de ficção cristã, eles precisam ser mornos, né? Não são tão interessantes nesse sentido, e na verdade é o contrário, né? Para a gente conseguir criar uma atmosfera bacana e literariamente forte, a gente precisa trabalhar muito bem os personagens. Eles precisam ser maduros, eles precisam entender os limites que eles podem ultrapassar ou não. E diante disso, então, a gente consegue criar uma química envolvente e emocionalmente forte também, seguindo todos esses parâmetros. Bom, e uma das primeiras coisas que eu quero falar para vocês é que química não é só toque físico, e a gente consegue trabalhar isso muito bem na ficção cristã. A gente vai trabalhar a química do casal no diálogo, na tensão, no subtexto e também na admiração silenciosa. Dessa forma que a gente vai conseguir trabalhar a química na nossa narrativa, certo? Então, quando um personagem começa a perceber ali as virtudes um do outro, o contraste das personalidades, enfim, aquela fasezinha mesmo em que um casal está se conhecendo, isso é muito bem trabalhado numa ficção cristã, justamente por isso que ela é muito envolvente. Então a gente não vai dar tanto foco para esses momentos, não que eles não vão existir, eles vão sim, mas eles não vão ser explícitos, por exemplo, né? E outra coisa muito importante, né, que na ficção cristã a tensão, ela é diferente de explicitar. Por isso que eu falei que esses momentos eles vão existir sim, e eles existem, mas eles não são explícitos, certo? E a gente vai ter toda aquela construção, né, bacana, que vai deixar o leitor com fome, com sede demais da história, né, dos personagens, de tudo que está sendo construído ali. A gente vai ter olhares interrompidos, conversas que revelam sentimentos, as vulnerabilidades dos personagens envolvidos ali na trama, momentos de proximidade inesperada e conflitos que revelam cuidado, né? Ou seja, na ficção cristã, a tensão ela é construída pela expectativa e não pela exposição explícita. E ademais, né, gente, a gente gosta daquele quase, né, aquele que, nossa, aquele poderia acontecer, ou daquilo que está sendo contido por algum motivo. Isso torna a história muito mais convincente e também madura. E essa contenção, ela vai gerar intensidade, que foi o que a gente falou no vídeo passado, né, quando eu falei sobre personagens profundos. E tudo isso vai contribuir para a intensidade dentro da sua história. E o que não pode ser deixado de falar é que os valores cristãos não significam falta de desejo, né, ou ausência, né, de desejo. Então, eles podem sim sentir atração, eles devem sentir desejo, e eles podem também lutar contra esse sentimento, se não for ali o momento de usufruir, né, digamos assim, desse sentimento, ele pode lutar contra isso, não há problema nenhum, isso é humano. E o que vai diferenciar dentro de uma ficção cristã é a forma como o personagem vai lidar com isso. Então aí nesse momento, os autores de ficção cristã, eles vão mostrar a tensão interna, o conflito entre a emoção e a convicção, e a decisão consciente ali, né, de esperar o melhor momento para que aquilo realmente possa vir a acontecer, seja isso um beijo ou um ato a mais. Isso torna a história mais profunda, né, não menos intensa. E lembrando também, pessoal, que a intimidade, ela não é só física, certo? Como a gente já comentou anteriormente, mas a construção da intimidade de um casal, ela vai se dar através do confessar uma dor, do compartilhar um trauma, do orar juntos, e também de demonstrar a sua vulnerabilidade para o outro. E quando os personagens se tornam emocionalmente seguros, a química naturalmente vai crescer. E lembrando também que o respeito, ele aumenta a tensão entre os personagens, né, ou da trama narrativa, etc. Então, quando o personagem ele respeita limites, quando ele não pressiona, quando ele honra esses valores, isso vai aumentar a tensão da história. Muitos podem até achar que isso pode enfraquecer o romance, mas na verdade isso fortalece, né? Isso mostra que aquela pessoa, ela não é movida pela própria emoção. Muito pelo contrário, né? Ela tem convicção de quem ela é, a quem ela serve, e automaticamente ela tem noção daquilo que ela pode ou não vir a fazer com o próximo.
Então, ela tendo ciência disso, ela não vai fazer qualquer coisa. Ela não vai ser movida por meras paixões, por assim dizer. Então, o romance cristão, né, ou a ficção cristã, ela não precisa ser construída de forma apagada, tá? Mas ela precisa ser construída, ela precisa ser bem escrita e com propósito. Então, pessoal, a química romântica, e isso em qualquer tipo narrativo, em qualquer gênero literário, ela não é sobre ultrapassar limites. Grandes livros, né, independentemente de ser ou não deste gênero, eles mostram isso, certo? Não é sobre ultrapassar limites, ele vai ser sobre construir conexão profunda para que o leitor realmente fique ali torcendo pelo casal, não apenas pelo beijo ou por algo mais, né? Mas pela jornada do casal, né? A construção dos dois e, enfim, o final ali espera-se, né, com os dois juntos. Se você é cristão, né, e escreve ou lê livros, né, de ficção cristã, você vai perceber que os seus valores, né, ou os valores do autor daquele livro que você está lendo, eles não estão ali para limitar a história, mas esses valores vão dar identidade àquela obra literária. E uma coisa muito interessante de se comentar, pessoal, quando nós temos personagens que são casados dentro do livro. Ainda assim, a gente, por mais que a gente tenha liberdade para escrever, né, de toques físicos e etc., a gente não precisa explicitar tudo isso, certo? E eu vejo isso na prática porque o meu terceiro livro eu estou fazendo exatamente de um casal que é casado. Então, assim, é muito bacana quando você mostra essa intimidade sem necessariamente ser de cunho sexual, certo? É muito bacana. É claro que isso tem e existe, mas você não precisa mostrar isso o tempo inteiro para que o leitor entenda que existe ali naquele momento. É a questão do subtexto, como eu falei para vocês. E aqui, gostaria de falar um pouquinho deste livro. Ele é da Gabriela Fernandes, As Andorinhas de um Continente em Chamas. Eu fiz um episódio dele, meu primeiro episódio do reality literário foi sobre este livro aqui, certo? Ele é fenomenal. E ele é sobre um casal casado. Vou ler um pequeno trecho para vocês verem como que ocorre essa questão do toque físico, né? Então, eu não vou explicar o que está acontecendo, mas só de eu ler vocês já vão entender o que se passa. Só para vocês entenderem que a gente não precisa sempre falar todos os mínimos detalhes para fazer uma boa narrativa. Uma de suas mãos traidoras tocou o rosto do marido, que se ergueu, depois sublinhou com as pontas dos dedos a boca, que agora sorria para ela, que Lai adorava quando ele sorria. Vou fazer, ele disse suave, beijando-lhe a ponta dos dedos e a mão, e talvez ela tenha entendido, não nas palavras não ditas, mas quando seus lábios se encontraram e ele a beijou sem pressa, quando tocou o seu corpo de forma voraz e ainda gentil, buscando um consolo iminente. E também quando tudo acabou e ele a envolveu com os braços protetores como se não fosse capaz de um dia soltá-la. Ai, que lindo, né, gente? Olha só, ele tem até ilustração. Lindo, esse livro aqui é fenomenal. Eu super recomendo para vocês, inclusive. Então, esse foi um dos exemplos que eu trouxe para vocês, né, de que nem sempre a gente precisa dar todos os detalhes daquilo que está acontecendo naquele momento ali na trama narrativa para que algo fique realmente intenso e poderoso no seu livro, ok? E se você ainda não leu nenhum livro de ficção cristã, eu quero te convidar a ler algum livro desse gênero literário, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito, ok? Muito obrigada por terem ficado até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.